É uma coisa horrorosa quando você tem acesso, acesso à Escritura, e ela é útil para o ensino, para a exortação, para a demonstração na justiça, para a correção, para nos indicar o caminho. E ela que tem essa utilidade tão extraordinária, essa riqueza, a ponto de Paulo posteriormente dizer toda escritura é útil, carrega a sua utilidade. Elas foram escritas por homens que foram enviados da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então elas carregam inspiração, provocação para cada geração melhorar. E também está cheia de princípios que não ficaram obsoletos com a obsolescência de uma quantidade imensa de coisas que depois de Jesus mergulharam em não validade, em obsolescência, em caducidade, mas há uma quantidade absurda de princípios inspirados que continuam na vigência porque são coerentes com o que Jesus ensinou, carregam o mesmo espírito do que Jesus ensinou. Então Jesus não titubeia quando olha para esses acadêmicos, instruídos, cultos, letrados, e que tinham criado a sua própria Bíblia sistematizada, conforme hoje em dia se faz nas denominações, de acordo com a doutrina das suas predileções. Então Jesus lhes diz: errais. Como ele está dizendo hoje aqui para uma quantidade enorme de gente que anda agarrado com Bíblia para lá e para cá, mas que não conhece nada. Eles citam assim, conforme passa pela cabeça, juntam alhos com bugalhos, tomada com focinho de porco, parece, mas não é, e aí vão dizendo que é. E como aqueles que os ouvem são mais alienados do que se possa conceber, tudo vira escritura, tudo se transforma em inspirado por Deus, e as pessoas nem se dão conta da quantidade enorme de loucuras, de insanidades, de doenças mentais, de lavagens cerebrais, de transtornos que elas introjetam e que lhes farão um mal e adoecerão suas próprias almas, mentes, emoções, sentimentos, compreensões, cognitividade, porque o modelo, o modal, o padrão interpretativo foi todo deturpado, e nem é só deturpado, na maioria das vezes não carrega nenhum sentido, nenhuma conexão, é tudo espaçado, desconectado, louco. As pessoas têm um caleidoscópio, elas pegam o que elas querem para aquele dia e nada tem sentido com coisa alguma, muito menos com a vida. Errais. E eu prefiro ser alguém que erre em qualquer outra coisa na vida. Caio, você cometeu um erro de português, isso é normal. Um erro falando inglês, normal. Um erro enunciando um princípio científico, acontece. Um erro de interpretação de qualquer que seja o saber, pode acontecer, não tem nenhum problema. Agora, eu não quero errar, é na Escritura. Na Escritura eu não admito errar.
E a minha oração há 50 anos é essa. Acima de todas as orações que eu fiz na vida, com regularidade, está essa. Senhor, eu te imploro que tu não me deixes errar na compreensão da tua palavra, da Escritura, daquilo que inspiraste e que está na vigência para mim e para todos os homens. Não deixa que eu erre em qualquer interpretação na existência, mas me salva de errar naquilo que é pivotal, naquilo que é a colunata, naquilo que é o fundamento, naquilo que seja a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de prumo, a pedra de nível dessa edificação mental e espiritual. Não me deixa errar, não me deixa pender, não me deixa perder o alinhamento. Me salva disso. A minha oração, como eu já disse milhares de vezes aqui desde o início, era por discernimento, sabedoria e conhecimento. Discernimento, sabedoria e conhecimento. Senhor, se me faltar tudo, que não me falte conhecimento espiritual da Escritura, sabedoria na interpretação dela, que não me falte luz, compreensão para aplicá-la na vida, no mundo, a começar da minha própria vida. Salva-me desse erro, porque é o erro dos erros. É quando você, tendo acesso, diz, não, outros entenderão por mim, outros compreenderão por mim. Eu não preciso, eu mesmo, buscar entender. Como Jesus não só insinua, mas afirma, errais, e de onde vem esse erro? Não conhecendo. Se eles pudessem ficar sem conhecer, se eles fossem pessoas que não tivessem acesso nenhum, se eles fossem indivíduos sem dotação intelectual, cultural, mental, para compreender, Jesus nunca teria dito errais. Ele não disse isso para os publicanos, aos pecadores, às meretrizes, a ninguém. Jesus não usou essa expressão com ninguém que genuinamente não sabia, que genuinamente não tinha tido acesso a nenhum desses conhecimentos. Ele não disse jamais errais, colocando esse imperativo com denúncia. Errais, escolha, porque no caso deles era escolha. Eles tinham adotado a sistematização da denominação deles, eles tinham adotado as institutas saduceias, as institutas dos saduceus. Eles não eram da palavra, das escrituras, eles eram da doutrina, do dogma produzido pela casta sacerdotal, pelo grupo de doutrinação. Era a cartilha desse grupo que eles liam. Eles não eram gente aberta para se deixar espancar pela verdade da Escritura. Eles só absorviam os ensinos redondinhos das doutrinas que lhes eram passadas, e eles as engoliam como se fosse alimento divino. E Jesus diz, errais. Porque quem tem a capacidade de vocês, quem sabe ler, escrever, quem tem acesso à possibilidade de ter compreensão direta, de chegar, de meditar,
de pedir luz, compreensão, entendimento para entender e entenderá, mas, ao contrário disso, se acomoda, se fecha e se torna só repetidor ortodoxo das doutrinas que aprendeu e nas quais se gloria, enquanto Jesus diz: que idiotice! Que idiotice! Errais, não conhecendo as Escrituras. Porque eu estou aqui com acesso às Escrituras para eu conhecê-las o melhor que eu puder. O melhor que eu puder de toda ela. É por isso que eu tenho as convicções que eu tenho, as certezas que eu tenho, as peremptoriedades afirmativas que muitas vezes eu carrego, porque eu sei. Eu não tenho uma suspeita, eu não tenho uma impressão, eu não tenho uma especulação prevalente, eu não estou elucubrando, eu não estou fazendo cogitações, eu não estou discutindo hipóteses. Eu sei, eu não sei muita coisa, mas o que eu sei, e morro sabendo que sei. E nisto, eu não quero errar, porque é essencial. Eu não posso me dar ao luxo de não conhecer as Escrituras. Nem eu, nem você, minha amiga, meu amigo. Está aqui, disponível de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Você não tem essa desculpa. Não lhe foi dada. Você está todo equipado para conhecer tanto quanto eu, conhecer mais do que eu, me deixar no chinelo. Se você tiver o desejo certo de conhecer para a glória de Deus. E aí eu não estou falando de estudos acadêmicos, nem tampouco de sexo dos anjos, nem tampouco de afinidade com a letra que mata, sem a consciência do Espírito que vivifica. Eu estou falando ler a Escritura como Jesus ensinou a ler a Escritura. Ensinou a ler a Escritura. E ele aqui diz: errais não conhecendo. E, na realidade, não havia complicação na Escritura. Se alguém lesse, mesmo que não conhecesse os contextos históricos antigos, era preciso ter um pouco mais de ciência, de dedicação, de acervo de livros, de um monte de coisas que só acadêmicos e escribas tinham, e saduceus também. Mas qualquer pessoa que soubesse ler, ou que mesmo não sabendo fechasse os olhos e ouvisse a leitura com atenção, entenderia, compreenderia. E se não entendesse nos detalhes tudo, compreenderia a mensagem geral e não se equivocaria, não erraria na direção. Poderia até não saber detalhamentos, mas a direção ninguém perderia, ninguém se equivocaria, mas tem que ter um mínimo de avidez, de conhecer a Escritura. E no nosso caso, hoje, é conhecer os evangelhos, os 4 evangelhos, as cartas dos apóstolos, no mínimo isto, no mínimo os salmos, no mínimo a leitura dos profetas, de Isaías, de Jeremias, que são os profetas mais messiânicos, Miqueias, alguns desses profetas que são quase evangelizadores explícitos. No mínimo conhecer isto. E o Novo Testamento. Mas o pior não é isto, é que essas pessoas vão às milhares de igrejas e de cultos e de templos e entram e saem
com as suas Bíblias no peito, ostensivamente julgam quem não leva um livro desses para a reunião, mas não conhecem nada de coisa alguma e não têm nenhum interesse. Elas dizem: o meu pastor interpreta para mim. E como ele também não tem interesse nenhum na verdade, ele diz para você apenas aquilo que é favorável à conclusão que ele fará, e a conclusão que ele fará é sempre a mesma. Se você não colaborar, Deus não vai te ver, não vai te enxergar, e você está perdido. No caso dos saduceus, se você não trouxer o dízimo, não trouxer os sacrifícios, não trouxer os animais, naqueles tempos de Jesus, Deus não vai nem olhar para você. Porque eles não conheciam as Escrituras, eles só ensinavam os protocolos da religião. E Jesus diz: errais não conhecendo a Escritura. Porque se vocês conhecessem a Escritura, vocês não me fariam as perguntas que vocês me fazem. Vocês iriam saber, no caso aqui, vocês iriam saber que por inferência, para a gente nem ir tão longe, só ouvindo o que Deus diz acerca dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, ou o que Deus diz a respeito da lei de Moisés, da mulher que ficou viúva de 7 homens, de qual delas ela seria esposa, vocês não me entenderam ainda que na ressurreição dos mortos ninguém se casa mais, ninguém pare mais, ninguém tem filhos mais, eles se tornam como os anjos dos céus glorificados. Vocês não entenderam ainda essas realidades tão óbvias? Não compreenderam? Não compreenderam porque vocês vivem num estado de erro. E aí a minha pergunta é a seguinte: você vive num estado mental de erro? Tem muita gente aqui que nasceu, foi criada, foi educada, está na igreja até o dia de hoje em estado de erro. Vivem em erro contra a Escritura. Vivem contra o ensino saudável. Vivem contra a Boa Nova. Vivem contra a libertação que já nos foi oferida por Jesus, garantida e validada. Vivem contra a alegria proposta. Vivem contra a chance da transcendência sublime. Erram. Existem vidinhas pequenas, medíocres, terrenas, animais, só mamíferas, predadoras, predatórias, enciumadas, invejosas, belicosas, vida de bicho, vida de besta, vida de briga, vida de qualquer outra coisa, menos de gente à imagem e semelhança de Deus, menos vida de filhos da ressurreição. Não vivem vidas de filhos da ressurreição, só filhos da religião e da religião burra. Errais não conhecendo as Escrituras. E como eu digo aqui todo dia, para conhecer as Escrituras, hoje, que você não é judeu do Velho Testamento, você é um cristão, para conhecer o Velho Testamento tem que ter Jesus como chave hermenêutica. Para entender o Novo Testamento, as cartas dos apóstolos, também tem que checar a mensagem dos apóstolos com Jesus, a chave hermenêutica, como eu disse no dia de ontem, digo todo dia. Errais. Errais, não buscando mastigar, degustar, ruminar, conferir coisas espirituais com coisas espirituais, conferir tudo que vocês leiam com Jesus. Para conferir com Jesus não é com o nome Jesus, é com o caráter de Jesus, com
as práticas, com o comportamento, com o jeito, com o modo, com tudo que eu repito há anos a vocês e não cansarei de repetir, porque tem todo dia chegando gente que não sabe nada. É aprender a Escritura a partir de Jesus. Aprender a Escritura validada por Jesus, praticada por Jesus, encarnada por Jesus, ensinada por Jesus, proposta por Jesus, que é o Evangelho. E nós, que somos aqui do Novo Testamento, o tamanho do nosso erro é maior do que o dos saduceus dos dias de Jesus, muito maior. Porque a gente não tem que fazer inferências na leitura. As coisas estão todas referenciadas, explicitadas, esclarecidas, declaradas, cabalmente afirmadas, não abrem espaço para nenhum titubeio ou claudicância. Está tudo explicitado. Por isso, errais. Porque está na mão, e porque Jesus é a própria interpretação da Escritura, é o verbo que se fez carne. Então, errais. É grande esse erro, é grande esse pecado, é grande esse voltar de rostos, é grande a obtusidade dessa estupidez que vocês adotaram como prática confortável. Errais, não conhecendo as Escrituras a partir de Jesus, não entendendo que Jesus é a encarnação de tudo que continua na validade na Escritura, não entendem que Jesus é o verbo, é a essência, é o extrato, é a palavra que vale, é a palavra antes da Escritura, é a palavra depois da Escritura, é a palavra eterna antes da criação, é a palavra eterna depois de toda a criação. Jesus é o verbo, é o logos da criação de todas as coisas. Ora, se ele diz errais, não conhecendo as Escrituras, o que diz ele a mim, a você? Que estamos cara a cara com o Evangelho, cara a cara com o ensino, com a prática, com a encarnação do que Jesus quer que eu seja, viva e aprenda. Eu não preciso nem enxergar, basta que eu apalpe, que eu siga o caminho, que eu já estou na linha da verdade. Mas nem isso eu quero. Nem a isso eu me entrego. Eu prefiro que alguém mastigue vômito e cuspa na minha boca. Eu prefiro comer a caca processada, jogada em lugar espúrio, como se fosse pão da vida, do que comer mesmo da fornada do amor de Deus, o pão da eternidade. Errais, não conhecendo as Escrituras, e pior do que não conhecer a Escritura, é ter Jesus cara a cara nos evangelhos e não querer conhecer a palavra que se encarnou em Cristo, o que me coloca numa situação muito pior quando seja esse o caso. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, nem o poder, nem a liberdade, nem a graça, nem a bondade interventora, nem a revelação, que está todo dia sendo proposta a todos os homens. Está tudo. Os céus proclamam a glória de Deus. É um grito de evangelho nos céus. Como diz o Apocalipse 14, um anjo forte atravessando no meio dos céus, com o evangelho eterno para pregar, o qual diz: temei a Deus e dai-lhe glória,
A Ele que criou os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. O Evangelho eterno que é anunciado pela criação, pela natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia revela sabedoria, outro dia e uma noite conta e fala de conhecimento e sabedoria outra noite. A palavra de Deus não deixa de ser falada para quem tem ouvidos, para quem tem sensibilidade, para quem tem percepção, para quem tem um coração silenciado, buscando discernimento e compreensão. A palavra de Deus fala o tempo todo, fala com você acordado, com você dormindo, com você sonhando. Fala para quem quiser ver, quem quiser ouvir, quem quiser discernir, ela fala. O Espírito Santo fala o dia inteiro, Deus é livre, cria associações as mais variadas. A Escritura fala, e mais do que a Escritura, o testemunho vivido e encarnado por Jesus é a própria interpretação cabal, final e definitiva do que Deus quer me dizer, porque em Cristo eu sei quem Deus é e como eu devo me tornar. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder. O poder da ressurreição é o que ele está falando aqui para os saduceus. Vocês não creem em Deus. Vocês não creem que Deus ressuscita mortos. Vocês não creem em outras dimensões criadas por Deus, de anjos, de espíritos, de outras energias lúcidas e conscientes. Vocês reduziram ao mundo a um pacotinho litúrgico, e é disso que vocês vivem, é disso que se preocupam. Parece que isso é só o que importa na cabecinha de vocês, porque vocês não só não conhecem as Escrituras, mas não experimentaram até hoje o poder de Deus, a graça de Deus, o sobrenatural de Deus, respostas às orações, intervenções celestiais. Os anjos são meus amigos, como eu disse ontem. Tem gente que tem inimizade com anjos. Eu decidi ser amigo de anjos. Eu sei que eles são meus amigos. Eles têm demonstrado serem meus amigos há tantos anos. Antes de eu mesmo querer essa amizade, antes de encontrar o Evangelho, eu já vinha sendo cuidado, protegido, salvo, dezenas, centenas de vezes da morte certa. E depois que eu ganhei consciência disso, eu fiz amizade com anjos pelo meu temor a Deus, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e amam a Deus, acampa-se e os livra. Quanto mais eu amo a Deus, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me disponho, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me voluntario, quanto mais eu me agrado da vontade de Deus, como o livro de Provérbios manda, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, mais amigo de anjos eu me torno, de legiões celestiais que me querem bem, e a gente pode se tornar amigo do poder de Deus, dos instrumentos do poder de Deus, dos portadores e dos ministros designados por Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação, que fazem amizades e trazem os cuidados, e o poder do Espírito já me habita. E o poder da alegria eterna que está plantada e selada em mim,
e a alegria da intimidade com meu Pai, e a alegria de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus, a alegria de já estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, a alegria de não poder mais ser arrebatado das mãos de Deus, a alegria de saber que nada pode me separar dele, que nada pode se interpor, que eu não preciso temer coisa alguma, nem ninguém, nem poder nenhum, nem dimensão alguma, porque eu estou guardado na intimidade do recôndito do carinho de Deus por mim, do cuidado divino. Isso é garantia de que eu não morrerei antes da hora, de que eu não cairei de um avião, de que uma lancha minha nunca capotaria, não tenho nenhuma, mas se tivesse não capotaria, não sofreria um acidente mortal. Não, é só a garantia de que eu não morro nunca mais, de que a morte já morreu para mim, que eu sou só um ser da eternidade, que nada mais pode se interpor entre mim e ele, porque eu creio na palavra dele, já passei da morte para a vida, já sou ressuscitado em Cristo. Esse é o poder de Deus, é a graça de Deus que cobre todo o escrito de dívida que havia contra mim e que me era prejudicial, foi rasgado, encravado na cruz e eu estou perdoado, está tudo consumado, está tudo pago, não há dívida nenhuma, está tudo feito em meu favor. É o poder de Deus, é a intervenção de Deus, são milagres de Deus, é a sobrenaturalidade fazendo parte da naturalidade da minha vida todo dia. Porque eu não quero errar. Não conhecendo as Escrituras, não entendendo as Escrituras a partir de Jesus, que é a chave hermenêutica, e muito menos deixando de conhecer o poder de Deus, que é o que me trouxe até aqui, que é o que me levará para sempre, que é o que já me garante estar assentado nas dimensões indizíveis, na eternidade, em Cristo Jesus. Errais se a vida não é assim. Se a vida não é assim, está tudo errado. Vocês não conheceram até hoje a Escritura. Por isso, tanto medo, tanta angústia, tanto pânico, tanta insegurança, tanta dependência de homens, de mulheres, de sacerdotes, de pastores, de guias, de gurus, tanta gente, de médiuns, de quem diga a você como viver, como não viver, porque você vive no erro, não sabe o caminho, não conhece nada, não conhece a Escritura, não conhece a palavra encarnada de Deus em Cristo, que é o que fica para mim, e não conhece o poder de Deus, que é o que me dá a garantia de que ninguém me arrebata das mãos dele, e que eu já fui selado, carimbado, marcado irreversivelmente pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da minha certeza de herança em Cristo, até que ele volte para o resgate absoluto do meu ser, para o louvor da sua glória. Mas quem não entendeu ainda isso, tendo acesso a tudo isso, está nessa categoria que Jesus define como os que erram por deliberação acomodada para sua própria tristeza, desgraça, prejuízo e pobreza. Errais. Jesus, eu te imploro que essa palavra simples, 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 tenha chegado ao coração de todos, para que a gente nem fique alienado do que já está revelado e nem perca o privilégio de viver no teu poder e nessa esperança
da presença da sobrenaturalidade na naturalidade normal e simples da nossa própria vida. É o que eu te peço que aconteça com quem crê, entender e se apropriar. Em nome de Jesus. Amém e amém.